Sejam bem-vindos a esta segunda parte da nossa sétima aula de Filosofia Moderna, do curso de Teologia para leigos do Instituto São João Crisóstomo. Estamos vendo sobre a política, aí passamos, né, sobre a política a partir da obra de Platão, a República. Depois também falamos da política na obra Política de Aristóteles. E estávamos falando na primeira parte sobre a política, como ela é pensada na cristandade medieval, sobretudo a partir da influência de Santo Agostinho e Santo Tomás. Aí só para concluir essa parte, sobretudo, gente, Santo Agostinho, ele tem uma contribuição importante para a teoria política. Isso aparece na obra dele, A Cidade de Deus. Ele tem uma obra chamada A Cidade de Deus, que são 12 volumes. E é lá na Cidade de Deus, olha aí, pronto, essa mesma, Aldo. A Cidade de Deus, perfeito. Qual seria a página, assim, o assunto, mais ou menos? Não, eu não vou entrar na obra, assim, né? Estou falando de modo muito geral, passeado, porque eu não vou entrar. Porque o foco é falar na modernidade. Eu estou falando assim, né? Eu vou falar da ideia, assim, de uma ideia que perpassa aí a obra, tanto essa quanto o comentário A Política de Aristóteles, né? De Santo Tomás de Aquino, mas de modo geral. Mas, assim, é uma obra que trata, entre outros temas, da teoria política. Aí também ele fala, né, de uma filosofia da história, uma concepção de tempo, né, de história, né? Enfim, é uma obra muito rica essa daí, né, A Cidade de Deus. E no caso da política, ele trata a dimensão política, gente. Ele vai falar de dois amores, né? Ou de dois reinos, né? O que é o amor, seria um amor mundano, né? Um amor divino, né? Um reino divino, né? Celeste, né? E um reino terrestre, uma cidade de Deus, uma cidade dos homens. Ele vai falar desta dimensão. E a cidade dos homens, ela também precisa ser construída, né? Porque é a cidade onde as pessoas moram, onde o povo de Deus mora, e aí precisa também de toda uma construção de solidariedade, de honestidade, de política, de governança. Ele também aí desenvolve, né, todo um pensamento político, né? Mas tendo em vista que essa cidade terrena, ela é passageira, né? A verdadeira cidadania é a cidade celeste, né? Onde haverá o governo de Deus. Mas o governo de Deus começa já neste mundo, né? E aí vive-se nessa tensão entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Enfim, o Agostinho, assim como Santo Tomás, eles vão tomar, né, da teoria política com raízes bíblicas, claro, né? No Novo Testamento, ali nas cartas paulinas, aparece muito, né, conselhos de São Paulo para o governante, né, como deveria ser, ou sobretudo o governante, se for cristão, né, como ele deve governar com honestidade, com temor de Deus, né? Tem muito isso, né? Aí a política, como é pensada na cristandade, tem muito essa ideia, né, do temor de Deus. O governante deve governar sob o temor de Deus, né, sabendo que ele vai prestar contas a Deus da sua governança, né, do seu governo. E isso é uma coisa que é certo, né? Isso não é uma coisa que está ultrapassada, não, viu? Aquela pessoa que governa, a quem foi dado o poder político, né, de construir o bem comum, de governar, essa pessoa vai prestar contas a Deus. Entende, gente? É por isso que a igreja incentiva que jovens, né, ou melhor, pessoas, né, das paróquias, elas entrem na vida política e a comunidade ajude, forme, que não é simplesmente entrar, é formar. E aqui eu acho que é onde entra uma dimensão que é importante e que a gente dá pouca intenção, pouca atenção, na verdade. A gente não dá muita atenção a isto, é a formação política, né, dos nossos jovens. A gente não dá muita atenção a isso. Você vê que a catequese nem trata disso, né? Catequese de crisma ali, ninguém fala disso, né? Parece uma coisa alheia, assim, né, de outro planeta, que ninguém toca nesse assunto, mas é uma coisa que deveria falar na catequese, ou em escola da fé, ou em grupos de estudos bíblicos, é falar da dimensão política, com a intenção, inclusive, de formar lideranças políticas de dentro das comunidades, né? Porque, veja, o Platão já dizia, gente, Platão já dizia na antiguidade que aquelas pessoas que não gostam de política, elas mesmo assim estão destinadas a ser governadas por quem gosta de política, viu? Então, a pessoa simplesmente não gostar não resolve o problema, não. Porque quem gosta está lá para governar.
Mas é exatamente isso, Aquila. E é uma coisa que tem que se falar. Você vê, na catequese de Crisma, além de toda a dimensão doutrinal, teológica, bíblica, tem que se falar temas relacionados à política, à sexualidade. Porque quando a gente não trata desses temas, o menino chega lá na universidade, o pessoal vai tratar do jeito que gostam de tratar lá, né? Às vezes do modo mais deturpado possível, entende? E isso porque muitas vezes nós falhamos de não dar uma boa formação humana, né, integral, política, ética, né, aos nossos jovens. E aí eles vão desprovidos, né? Então é importante tratar disto, né? O Leonardo está aí, bem-vindo, Leonardo. Entende, gente? Porque veja, a e aí poder-se, inclusive, né, na catequese de jovens e adultos, trabalhar temas da política, né? Poderia. E da doutrina social da igreja. Entende? Então veja, nós temos aí na cristandade medieval esta ideia de que a política ela deve ser iluminada, né, pela luz do evangelho. Nos documentos do Concílio Vaticano II também aparece essa ideia, né, de que a dimensão política ela tem que ser iluminada pela luz do evangelho, né, para que se governe tendo como propósito final mesmo o bem comum, comum a todos. E isso já é uma ideia, como a gente viu, aristotélica, né, mas que também entra na doutrina política, né, da igreja. Certo, gente? Agora veja, quando nós chegamos no início da modernidade, a coisa começa a mudar. Se até então, veja, se até então nós tínhamos a ideia platônica, aristotélica, agostiniana, tomista, de que a política ela se associa à ética, no caso do Tomás, do Agostinho, se associa à religião, né, à espiritualidade, à fé, né, à educação. Se até então tudo isso caminhavam juntos, né, porque uma coisa implica a outra, uma coisa faz parte da outra. E faz parte da outra porque aí subjaz a ideia de formação integral, que hoje em dia se fala tanto, né? Você vê que hoje em dia, nos âmbitos da educação, da academia, né, da universidade, fala tanto em educação integral. Só que essa educação integral ela não é tão integral assim, porque ela deixa de lado uma dimensão importante, que é a dimensão espiritual. Você vê que quando se fala em educação integral, nos documentos da BNCC, na LDB, né, nos documentos que regem a educação aqui no Brasil, não se fala na dimensão espiritual. Mas por que não se fala se o ser humano também tem uma dimensão espiritual? Então, se não se fala em alguns aspectos, já não é integral. Porque integral é se integrar todas as áreas, todas as dimensões do ser humano, né? E alguma dimensão acaba deixando aí um pouco de lado. Mas aí veja, essa associação entre política, ética, e educação e religião, isso era muito associada no âmbito da cristandade, gente. Quando nós vamos para a modernidade, que a cristandade começa a se desfazer aos pouquinhos, também começa a se desfazer essa associação, viu? E aí eu quero que vocês tenham claro aqui a diferença de cristandade para cristianismo. Não são a mesma coisa. Eu já falei disso para vocês quando estudamos medieval, né? A cristandade é uma dimensão geográfica, é a dimensão cristã pelo mundo, né? É a expansão cristã pelo mundo. Isso é a cristandade, é onde o cristianismo chegou. É a amplitude geográfica, cultural do cristianismo. Isso é a cristandade. Agora, o cristianismo não. O cristianismo é a religião. Então, o que começa a se desfazer? Aos pouquinhos, isso é aos pouquinhos. Na modernidade, é a cristandade. A cristandade, que foi um ideal medieval muito disseminado, que a ideia era tornar todos os reinos cristãos, e ali o cristianismo ele vai começar a se converter em cristandade. Todos os reinos têm que se converter ao cristianismo, e isso começa muito pelos reis, né? Os reis, quando se convertiam, forçavam todo mundo a se converter, porque havia um princípio jurídico, né, que dizia que a religião do rei tem que ser a religião do seu povo, né? Cuius, regio, illius, religio, né? De quem for o rei, de quem for a região dele também a religião. Havia esse princípio jurídico, né, latino, em que a religião do rei é a religião do seu povo. Só que isso fez crescer, fez expandir uma cristandade, mas quando isso começou, começou também a decair o cristianismo.
Porque muita gente começou a se tornar cristão por força de lei. Porque o rei se converter, todo mundo tem que se converter. Aí nós tivemos uma grande leva de pagãos batizados. Que apesar de batizados, continuaram vivendo sua vida pagã. Porque a ideia era batizar todo mundo. Né? Era batizar todo mundo. E aí o pessoal vinha com os maus costumes, que muitos maus costumes entraram, até hoje estão aí presentes, né? Na igreja. Por essa ideia de cristandade, de que todo mundo tem que ser batizado em cristão. Sem se preocupar com o cristianismo, que é a religião pura. Que aí envolve conversão, aí envolve penitência, envolve mudança de mentalidade, envolve busca de santidade, deixar o pecado, esse negócio todo. E isso é cristianismo. Quando não tem isso, é apenas cristandade. Aí no mundo moderno, a cristandade medieval, que ora em algumas localidades estava associada a cristianismo, ora não, né? Mas essa cristandade começa a se desfazer aos pouquinhos, gente. E hoje nós temos uma cristandade que está praticamente desfeita. Né? Você vê que o maior país católico do mundo, né, considerado o maior país católico do mundo, tem aberrações assim que parece que não tem prática religiosa nenhuma, né? Não tem muita coisa que acontece aqui no Brasil, feita por pessoas ditas católicas. Né? Você vê que muita gente que é católica, gente que é governante, que se diz católico, se diz como católico, como cristão, é uma derrota, né? Só faz envergonhar o nome que diz, que é católico, é evangélico, né? E acaba envergonhando mesmo o próprio evangelho. Né? E isso porque teve gente que usou, muitas vezes, da religião para autopromoção. Né? Eu não sei se aí em Pernambuco tem isso, né? Mas aqui nas Alagoas tem isso. De gente que usa da religião para autopromoção. Né, que em ano eleitoral começa a frequentar as missas, né, os cultos, vai para a igreja, né, começa a participar das procissões, da festa do padroeiro, né, tudo isso visando, né, esse eleitorado. Mas aí depois que é eleito, pronto, aí domingo seguinte já não está na missa, né? Aí veja, pessoas assim, o povo de Deus não tem que apoiar, não. O que o povo de Deus tem que fazer é formar pessoas de dentro, que são pessoas assíduas, pessoas engajadas mesmo, para se tornar lideranças políticas. Pronto, isso é um ideal de formação política. Entende, gente? Que é difícil, mas é uma preocupação que precisaria ter. Né? A formação política do jeito certo. Porque muitas vezes, quando se pensa numa formação política, se já é uma política partidária, uma política ideologizada, aí já esculhambou também. Não. É entender como a política é, como ela funciona, como ela se organiza e o que é que deve prevalecer. Qual a natureza política, os princípios que devem reger, os princípios éticos, isso é o mais importante. Questão partidária é secundária. Entende? Até porque nós não temos nenhum partido cristão aqui no Brasil, né? A gente não tem partido cristão aqui no Brasil. Então o que tem que fazer é formar pessoas, indivíduos que sejam cristãos bem formados na dimensão política. Entende, gente? Aí veja, na modernidade a coisa começa a se separar. Então quando nós chegamos em autores como Nicolau Maquiavel, né, o Nicolau Maquiavel, gente, que está ali pelo ano de 1500, a morte dele na verdade é 1527, né? Então portanto no século 16, nós vamos ter, a partir de Nicolau Maquiavel, uma mudança na concepção da política, viu? Uma mudança um tanto quanto radical. A partir de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, gente. Ele morre no ano de 1527, né? O Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Veja, o Nicolau Maquiavel, ele também era um católico, né? Claro. Como todo, e está ali no âmbito católico, era próximo, né, dos papas, né? Ali na Itália. Sendo que ele está ali naquela época do renascimento cultural, o Maquiavel, ele vai começar a ter uma concepção de política diferente do que até então tinha tido. Aquela concepção aristotélico-platônico, platônico-aristotélica, agostiniano-tomista, de associar a política com a ética, né, com a moralidade, com a espiritualidade, tudo isso começa a assumir. Porque o Nicolau Maquiavel vai começar a conceber uma política realista, mas naquele realismo diferente do realismo aristotélico. Que eu falei para vocês que o realismo aristotélico, ele é um realismo, Aristóteles pensa a realidade política, mas
mantém um ideal em vista, né? A coisa é assim, mas deveria ser assim, né? A partir do Maquiavel, a política ela é pensada de modo realístico, mas dissociada também de um ideal. A política como ela funciona, com seus prós, com seus contras, com seu lado bom, seu lado ruim. Então, em Maquiavel, nós vamos ter uma dissociação entre política, moral e religião, viu? Vocês tomem nota disso aí. A dissociação entre política, imoralidade e religião começa de modo assim mais consolidado mesmo em Maquiavel. Então, aqui a política ela vai começar a se separar da moral e da religião, viu? Da moral e da religião. Quando a gente falou do Guilherme de Ockham, a gente viu que o Guilherme de Ockham, né, que era um frade, né, e depois começou a ter uns embates frontais, né, com a autoridade da igreja. O Guilherme de Ockham, ele já falava disto, né, ele já prenunciava essa dissociação, né, quando nos conflitos entre o Papa e o Imperador, ele sempre se colocava ao lado do Imperador, né, na época que o Imperador estava ali em Avignon, na França. Então, o Guilherme de Ockham sempre se colocava ao lado do Império e já teorizava essa dissociação, de que o Papa deve se preocupar com as coisas espirituais e o Imperador com as coisas temporais, né, com as coisas mundanas. Já, ali em Guilherme de Ockham nós já vemos um prenúncio de uma separação. Quando chega em Maquiavel, isso se consolida muito mais, né, essa dissociação entre a política e a religião. Só que em Maquiavel ainda tem um agravante, que é uma dissociação entre a política, a religião e a moralidade. Que no Ockham ainda não aparecia isso, mas no Maquiavel já aparece, né? Política de um lado, religião e moralidade do outro, né? Ali ele já começa a ver que na política real a coisa está separada. Entende, gente? A obra principal do Nicolau Maquiavel é chamada O Príncipe, né? Porque ele escreve essa obra para um governante e essa obra é O Príncipe. E até tá por aqui, deixa eu ver. Aqui. Tem ela em outras editoras, né? Eu tenho essa aqui, O Príncipe, Nicolau Maquiavel. É a obra, uma das obras principais, né? E sobre a teoria política dele, a mais importante é essa aqui, O Príncipe, né? Sobre como deve o governante governar. E aí o Maquiavel vai começar a lançar alguns princípios fundamentais é, da política. Ele vai ser considerado, gente, o fundador da ciência política moderna, o Maquiavel, porque ele vai conceber uma política extremamente realista, como a coisa acontece hoje em dia. A política real, sem estar correlacionada a um ideal de política. O Maquiavel vai romper com todo idealismo. Aquele idealismo platônico, aristotélico, né, de conceber uma ideia, né, de como deveria ser o governante, né, aquela coisa que Platão pensou: o governante deve ser um sábio, né, deve ser um filósofo, um homem inteligente, um homem virtuoso, né, um homem que seja um exemplo para os demais. Né. Este ideal, que é bonito e que é verdadeiro, na modernidade começa a ser dissecado. E o primeiro a propor mesmo, né, essa separação de que o governante, para governar, ele pode, né, relacionar isto à dimensão moral, pode, mas não é que deve necessariamente. Né? Em algum momento, para manter a estabilidade do governo, ele pode agir antieticamente? Pode. Porque a ideia é manter a estabilidade política, né? A estabilidade do governo, do poder político, entende? E aí é onde acontece muitas vezes a dissociação. E não é que o Maquiavel dizia que tem que ser dissociado, mas é que ele dizia, ele reconhecia que na prática isso acontece, né? E que se o governante quiser manter o seu poder, a estabilidade do governo, ele muitas vezes vai ter que separar, né? E quando ele tiver de optar entre ser bom e ser temido, ser amado e ser temido, ele prefira ser temido. Porque ser temido garante a ele o governo. Agora, ser amado nem sempre. Veja que é uma outra concepção de política, né? Quando você tem em vista a concepção platônica, sobretudo, do ideal, né, do governante político, e nós vamos para o Maquiavel, nós temos outra compreensão, né, bem diferente.
E a ciência política, gente, ela é uma ciência pragmática, porque ela vai pensar a política não a partir de um ideal, mas a partir da realidade, como ela realmente acontece, com todas as suas vicissitudes, com todos os seus vícios, com todos os seus erros, né? Então, nós temos isso. Então, veja, o Maquiavel ele vai romper com essa tradição antiga e medieval, né, de subordinar a política, tanto a moralidade quanto a religião, no caso da cristandade medieval. A questão central, né, de que o Maquiavel vai se debruçar é acerca de como é que o governante ele pode conquistar e manter o poder político. A ideia toda que o Maquiavel vai tentar resolver é isso. Como é que o governante ele pode fazer para conquistar e para manter o governo Dando a Bolsa político e a Família, estabilidade né, do governo? Diz algo. dando a Bolsa Família, né? Os problemas sociais, talvez. Tchau pro Aldo. Pois é. E aí, veja. O Maquiavel, portanto, ele não vai dizer como a política deveria ser, mas como ela efetivamente é. Nesse sentido, a política, ela, né, que até então era pensada, né, sob essa ligação da moralidade, isso simplesmente vai se dissolvendo. Também em relação à religião, que foi muito teorizado por Agostinho e por Santo Tomás, né? Porque para ele, gente, a política ela tem uma lógica própria, né? E nessa lógica própria está a dimensão do poder. Né? Uma coisa que o Maquiavel vai destacar como importante é a dimensão do poder. A política ela se estrutura em torno do poder, do exercício do poder. Não é em torno do exercício do amor, não é em torno da caridade, não é nada disso, é em torno do poder, né? Do poder de governar. E o poder de governar é o poder de dizer e a coisa acontecer. A política se organiza em torno disso aí, né? E o poder é quem manda e quem obedece. Né? Tem poder quem pode mandar e outro tem que obedecer. Isso é poder. Poder político quer dizer isso, né? É você poder mandar e alguém tem que obedecer. Isto é o poder político. Entende? A política, ela não. A política, sobretudo como é entendido, né, na modernidade e contemporaneidade, ela não está baseada no amor, na caridade, não é o amar ao próximo, não é nada disso. É governar, conseguir manter o poder e ser obedecido. Então a lógica própria da política muda. Veja, se a política até então, né, segundo a concepção aristotélica, ela tinha que visar o bem comum, né, o bem comum, e esse bem comum tem que estar associado à virtude, tem que estar associado à racionalidade, à moralidade, a partir da modernidade já não precisa mais disso. A ideia que vai prevalecer aí, né, sobretudo, né, neste momento inicial da ciência política, já não é este ideal, né, de bem comum. Não, é a ideia de que se precisa do governo, se precisa do Estado político, e esse Estado tem que ser mantido. E aí o governante tem que procurar todos os meios para manter este fim, esta finalidade, que é a estabilidade do governo. É daí que vai começar a surgir a ideia, gente, de que os meios, eles justificam os fins. Embora o Maquiavel não diz essa frase literalmente, né? Mas a ideia, né, da obra do Maquiavel, a ideia política dele é esse, é que o governante ele tem que usar de meios, não é, tendo em vista aquele fim, que é manter a estabilidade. Então, para isto, ele tem que usar os meios. Esses meios podem ser que sejam meios éticos ou em algum momento não ser ético, né? Mas o que mais importa aí neste caso é manter a estabilidade do governo. Então, em algum momento, o governo ele vai usar meios antiéticos para se manter, para manter, vai. Muitas vezes o Estado vai falhar do ponto de vista moral, vai, né? Porque o fim mesmo que se objetiva é manter a estrutura. É manter né, conforme a gente diz hoje em dia, o Estado democrático de direito. Sob essa alegação de manter o Estado democrático de direito, se cometem muitos absurdos. Veja, se o Maquiavel tivesse hoje em dia, ele ia olhar, né, para muita coisa que acontece aqui no Estado brasileiro e dizer, olha, é isso aí mesmo, né, que está acontecendo. Né, para manter o Estado, o governo e tal, né, se faz uso de coisas assim absurdas, coisas totalmente amorais. Né? Porque, na verdade, né, a gente hoje tem essa concepção,
né, de que o político ele está para governar, né? Ele não precisa ter um comportamento moral ético, né? Isso é um absurdo, mas é uma ideia que está disseminada, que está no inconsciente coletivo. É que você vê que às vezes o bicho é um maledito dos infernos, só foi preservado, a história política dele é toda corrupta, mas ainda assim o infeliz consegue ser eleito e governar, né? Sob o aplauso de muita gente. Por quê? Por falta dessa formação, dessa consciência política séria e de associar política e ética, né? Por não ter isso, então essa dissociação da política com a ética é o que permite muita gente aceitar a corrupção. Ou o corrupto, ou a pessoa desonesta está aí governando, né? E isso em municípios, em estados, né? Em governo federal, enfim, né? É por essa mentalidade lá, né? Muitas vezes permissiva que a gente tem de não associar o que deveria estar associado e de permitir essa separação. Diz, Rafael. Professor, para Maquiavel, essa ruptura com a ética, teria um limite ou, vamos dizer assim, o céu é o limite, teria alguma coisa que, algum mecanismo para segurar, né, para frear mais? É, o limite da ética na política é a estabilidade. Ele tem que fazer tudo para manter o poder político, para manter o Estado funcionando, o governo, né? Se precisar usar meios antiéticos para isso, se usa. Pode se usar. Porque a ideia é manter o governo. Isso ele está dizendo, não é que ele está fazendo um manual para que o povo faça isso, não. Mas ele está reconhecendo que na modernidade, nos Estados-nação recém-criados, é o que acontece. E aí ele está dizendo, olha, se a pessoa quiser, né, se o governante ele quiser se manter no poder, quiser manter o governo, a estabilidade, muitas vezes ele vai ter que usar meios em vista daqueles fins, que é a estabilidade, meios que não são bem morais assim, né? Tão lícitos, tão éticos como poderiam ser, né? Se a gente vê, gente, o que o Maquiavel ele vai descrevendo na política, ainda já é muito assim a realidade, né? O Maquiavel não está passando um manual para ninguém, mas ele está dizendo que a coisa acontece assim. E realmente a coisa acontece assim. Ainda hoje é assim. Você vê que quantas coisas em vista dos fins, muitos vezes são justificados, né? Coisas terríveis, abomináveis, né? Hoje a gente tem leis que são legais, que estão aí, né, no nosso corpo jurídico, mas que são totalmente amorais, totalmente imorais. E tem que ser obedecido, porque se tornou lei, a desgraça. Entende? Hoje, sob essa alegação do Estado Democrático de Direito, quanta aberração, quanta supressão de liberdade individual nós não temos aqui no país, né? Sob essa alegação de proteger o Estado Democrático de Direito, né? Pessoas que se colocam como os guardiães, né, do Estado Democrático de Direito são pessoas que estão ali martelando para destruir, né? Mas apregoando que estão salvaguardando a lei, o direito, né, e o próprio Estado. Aí veja, são meios muitas vezes autoritários, né, que estão objetivando um fim, que é manter o Estado Democrático de Direito, mas são meios muitas vezes autoritários, né, de suprimir as liberdades de expressão, liberdade individual, de ferir muitas vezes a intimidade, né, enfim, sob essa alegação. Veja, são meios em vista de um fim. E para manter esse Estado Democrático de Direito, se justifica esses meios, muitas vezes autoritários, de muito abuso de poder, né? E aí, se a gente pensar em um monte de exemplos, né, dos últimos 5 anos, né, que nós temos aqui no Brasil, a gente vê muita aberração política, né, muita coisa assim, política, jurídica, assim, coisas que são, né, injustificáveis. Mas é em vista para manter o chamado, né, Estado Democrático de Direito. Aí, em vista desse fim, acaba se usando muitos meios. E a ideia, esses meios, é para justificar aquele fim, que é manter o Estado Democrático de Direito. Só que, na verdade, não é para manter o Estado Democrático de Direito, é para manter o poder. Entende? É para manter o poder político. E isso é um risco muito grande. Isso é um risco muito grande, porque acaba pondo em risco, né, a própria democracia, a própria cidadania, né, a própria sociedade como um todo, e as pessoas individualmente. Entende? Então veja que o Maquiavel ele está pensando ali a política, gente, como ela acontece mesmo ali na prática, e que nos reinos, né, nos governos, isso infelizmente acontece, né? Infelizmente acontece muito. Você vê que tem gente que às vezes para conseguir chegar ao poder, tem gente que vende até a mãe.
Rapaz, o cara vende a mãe para, né, entrar no governo para pegar o poder, é um negócio absurdo. E veja, a gente está falando aqui de poder político, e uma política, né, governamental, mas tem outras formas, né, de busca de poder. Isso também acontece, às vezes, em âmbito religioso, gente. Essa busca desenfreada de poder que acaba usando meios em vista de justificar um fim. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Teve um fato recente, né? Em uma igreja protestante, né? Lá no norte do país, em que uma pessoa queria assumir toda a liderança, né, estadual da igreja, e para isso, né, fez a própria esposa, né, se relacionar com o chefe, né, o presidente da igreja estadual, para poder acusá-lo disso e poder destituí-lo para que, né, o fulano possa assumir. Veja, é uma briga pelo poder. No âmbito religioso, mas é uma briga pelo poder. É uma coisa assim, totalmente escandalosa, né? Quando você pensa que isso está em âmbitos cristãos, mas infelizmente a busca pelo poder acontece. O carreirismo, né? Veja que o carreirismo está muito presente também na vida religiosa, né? E, embora isso contrarie frontalmente o que Jesus disse, né? Olha, Jesus, ó, quem quiser ser o primeiro, seja o último lá. Quem quiser ser o maior, seja o servo. O maior é aquele que serve. A lógica do Cristo é uma lógica inversa, né? Mas muitas vezes não se segue a lógica do serviço, né? Se segue outra lógica, a lógica do serviço. Em vez do serviço, segue-se a lógica do serviço de. E isso é um problema. O Papa Francisco sempre tocava nesse ponto, né? O Papa Francisco falou muito esse negócio do carreirismo. Que isso realmente é porque o carreirismo é uma busca pelo poder. E um poder de algum modo político, porque também existe a política eclesiástica. Entende, gente? Então, veja que a política, né, para o Maquiavel, ela envolve as ações humanas. Ele vai chamar isso de virtude, né, são as ações humanas como elas acontecem na sua concretude. Só que a política ela vai caminhando entre a virtude, que são as ações humanas, e a fortuna, né, que são as coisas que são imprevisíveis de acontecer. Né? Tipo, o governante está ali para governar a cidade, então tá as coisas dando certo, de repente vem um abalo sísmico e acaba com tudo. Olha aí, o netinho do Rafa ali, né? É neto, sobrinho, filho, é o que? Meu neto. É meu neto. É É meu neto, neto. né? Direto virando o rosto aqui. É ele falando comigo. Pronto. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, gente, a política ela caminha entre a virtude, né, que são as ações humanas, e a fortuna, que é essa imprevisibilidade das ações do mundo, né? E só que o governante ele tem que ter essa ciência que ele caminha através de ações ordinárias, mas também do extraordinário que é a fortuna, que são coisas que não estavam previstas de acontecer, mas acontecem, né? De repente, sei lá, uma praga chegou e matou a metade da população, né? Uma doença, uma epidemia, um negócio assim, né? São coisas que acontecem no reino, né? Acontecem no estado e que o governante tem que saber lidar com isso, né? Entre o ordinário das ações concretas do homem e esse extraordinário imprevisível das coisas que vão acontecendo, sejam naturais, sejam provocadas e tudo mais, né? Só que ele pensa que o governante é aquela pessoa que consegue dominar, né, e também saber aproveitar da fortuna, né, dessa imprevisibilidade das coisas, a favor do seu governo, a favor da estabilidade. E quando ele fala fortuna, não quer dizer assim fortuna no sentido de ter muito dinheiro, não, viu? Fortuna quer dizer as coisas que acontecem de modo imprevisível, né? As coisas que acontecem, né, que não estavam previstas, né? Entende? Então, isso aí é uma que pensa assim, olha, o governante é difícil governar, né? Porque você está ali e de repente aconteceu uma catástrofe natural, acabou com a sua cidade. Você vai ser governante de quem agora? Né? Se morreu todo mundo, por exemplo, ou morreu mais da metade da população, né? E aí o governante ele tem que ter habilidades, ele tem que ser uma pessoa perspicaz para ter habilidades de saber aproveitar até mesmo da fortuna, até mesmo das coisas imprevisíveis, catastróficas, ele saber aproveitar para disso manter, para disso conseguir governar, porque a ideia é governar. Veja que nós estamos falando aí de um pensador político que antecede
alguns que nós vamos falar na próxima aula, que são os contratualistas, pessoas que vão pensar a importância do Estado, né? O Maquiavel está pensando, né, mais do que a importância do Estado, ele está pensando na importância do poder, do governar. Entende, gente? Então, moral e política, essa ideia de que os fins vão justificando em meio, né? Como já disse, isso não aparece literalmente na obra do Maquiavel, mas é uma ideia que perpassa a obra dele, né? A obra dele deixa entender isso, né? Que os meios eles vão justificar os fins. Então, para isso, às vezes, o governante vai usar da força, né? Maquiavel diz, olha, o governante, às vezes, para se manter, vai ter que usar a força, às vezes enganar o adversário, às vezes agir com uma certa severidade, se ele quiser manter o seu governo. Entende? Agora, quando nós vamos, veja, depois que o Maquiavel está mapeando como é que a política acontece, aí nas próximas aulas nós vamos falar sobre outros filósofos políticos que são os contratualistas, que aí eles já vão partir de um outro ponto de vista, não tanto diferente, mas um outro ponto de vista, né, fazendo considerações importantes sobre esse poder do Estado. Porque alguns vão dizer assim, olha, o Estado não pode ter poder absoluto assim não, porque isso pode ser um risco para os indivíduos. O Estado tem poder absoluto, né, ter poder inclusive de vida e morte. Isso é um risco. Porque de repente o governante quer mandar matar alguém e manda matar alguém em nome da lei, em nome do Estado. Então isso é um problema. Não dá para conferir poderes absolutos ao Estado. Isso é muito arriscado. Então nós vamos ter, né, outros teóricos da política, né, que vão ver os riscos, né, de um poder absoluto dado ao Estado, ao governante. E para a gente concluir, gente, uma coisa que é importante a gente ter presente também é o seguinte, veja, o Estado político, como ele se organiza na modernidade, ele vai ter um poder sobre os indivíduos que nenhum dos impérios teve, pra você ter ideia. É um negócio realmente impressionante. O Estado moderno, o Estado brasileiro, vamos pensar aqui no Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem um poder sobre cada indivíduo brasileiro que o Império Romano nunca teve sobre seus súditos, em vários aspectos. Por exemplo, o poder de controle e vigilância. Hoje o Estado consegue controlar muito mais cada indivíduo que ele queira controlar e supervisionar do que o Júlio César com seus súditos no Império Romano. Porque Júlio César não tinha meios de controlar a vida individual de cada um, enquanto que hoje o governo tem. Então hoje nós somos muito mais súditos do Estado do que fora os cidadãos romanos do Império, ou do Império Persa. Entende? Porque veja, o governo pode saber hoje o que está acontecendo conosco em tempo real. Então, se o governo que estivesse me procurando, né? Ele me achava em tempo real hoje. Sim, penso que não estava aqui a Guarda Nacional na minha porta. Porque ele tem meios, né, de ação para achar alguém em tempo real, para controlar, né, cada cidadão sem muita dificuldade. Né? Basta acionar o serviço de inteligência, coisa que nem o imperador tinha. Né? Basta acionar o serviço de inteligência e acha o que a pessoa está fazendo, escrevendo e quase que pensando em tempo real. Entende? Sobretudo quando a gente pega num celular ou está perto de um celular, é a coisa mais fácil que tem é deixar a pessoa. E saber o que ela anda dizendo, pensando, planejando e tudo mais. Entende? Então veja que o Estado moderno, contemporâneo, ele vai se tornar uma máquina extremamente poderosa. Né? Extremamente poderosa como nunca visto antes. Né? Como nunca visto antes. Se a gente pensar até na dimensão eclesial, também é assim. Hoje o Papa consegue saber muito mais do que acontece no mundo do que no mundo medieval. Hoje o Papa tem muito mais poder, né, de controle sobre a igreja do que no mundo medieval. Embora é feito pensar que no mundo medieval o Papa tinha um poder assim, né, absoluto sobre o mundo. Isso não tinha nem como ser real. Porque imagine, aí tinha lá um frade, um monge, né, a 200.000 quilômetros de Roma. Como era que o Papa ia saber o que esse infeliz fazia de errado? Não tinha como saber. E quando alguém denunciasse que isso chegasse a Roma, era meses depois. Não tinha nenhum telefone para dizer, olha, Santo Padre, tem um presepeiro aqui fazendo, né, coisa errada. Eu mandava uma carta, a carta podia ser extraviada, se vinha por embarcação podia afundar. O Papa mandava uma ordem para um lugar, quando vinha chegar era meses depois. Então mesmo o poder do Papa, gente, era muito restrito. Né? Não dá para imaginar um Papa em Roma controlando o mundo, a Europa toda, né, em tempo real. Como hoje o Papa consegue, né, ter um controle muito maior da situação. Né? Porque hoje nós temos um mundo globalizado, meios de comunicação,
que facilitam este poder, né, de controle, assim, de acompanhamento, de saber o que está acontecendo em tempo real no mundo todo, seja intra, seja extra, eclesialmente, né, seja no âmbito político. Entende, gente? Então são coisas do Estado moderno isso. Bom, na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais. Ou não, na próxima aula não. Na próxima aula a gente vai fazer a prova. Aí depois da prova a gente continua. Mas você não se preocupe, né? Como a gente vai estar no tempo da Páscoa, né? Que Jesus ressuscitou, né? O amor venceu o ódio, né? Venceu a morte, as trevas. Aí a gente vai tentar botar um pouco da misericórdia lá dentro, tá certo? Diz aí, Leonardo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Desculpe minha chegar tarde, tá? Por gentileza, como se trata essa prova, professor? Não, a prova vai ser simples, né? Normalmente eu faço. O que foi, Marli? Deus que a Marli ri ali. A prova vai ser simples, né? Normalmente eu faço assim, umas questões objetivas, outras dissertativas, mas eu sempre faço uma revisão antes da prova para que ninguém erre mesmo. Assim, sobretudo faço uma revisão nas questões, né? Para quase que dizer na resposta, só a pessoa se ligar direitinho, chegar lá, colocar. É igual, né, pudim de leite condensado, é uma coisa maravilhosa a nossa prova. Né? A Marlene sabe Tá disso. certo, professor. E pode ficar Obrigado. sossegado. A Jéssica sabe disso, né? A Áquila, né? O Felipe tá aí sossegado, sempre sai muito bem na prova, o Aldo, né? É de boa demais, viu? Então vocês. Vai dar tudo certo, certo, gente? Então é uma boa Semana Santa para vocês, né? Aproveitem bem a Semana Santa, né? Celebrações litúrgicas, né? Vivam bem e vivam santamente nessa semana para colher os frutos espirituais, né? De toda a Santa Semana, da Semana Maior, tá certo? Então, e uma boa Páscoa para vocês, viu? Deus abençoe. Boa noite, boa Páscoa a todos. Boa, tchau, tchau. Boa noite. Feliz Páscoa.